Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O calor da tarde pairava pesado sobre a savana. Samantha Blake movia-se cautelosamente entre os arbustos e as acácias, caderno em mãos, observando a vida selvagem com a atenção de uma bióloga apaixonada. Ela conhecia cada som, cada cheiro daquela reserva natural remota, mas naquele dia, um movimento estranho chamou sua atenção. Ao contornar um pequeno bosque, ela viu um homem imóvel no chão. Suas calças estavam rasgadas, sua camisa manchada de sangue e seu rosto coberto de poeira e cortes. Seu coração batia forte. Sem pensar duas vezes, Samantha correu até ele e colocou a mão em seu ombro. O homem gemia baixinho, com os olhos semicerrados. "Espere, eu vou te ajudar." Ela murmurou com a voz trêmula, mas determinada. Ela improvisou curativos com seu lenço e folhas limpas, lavando os ferimentos dele com água de seu cantil. Ofegante percebeu que levar aquele desconhecido de volta ao acampamento mais próximo seria um verdadeiro desafio, mas não hesitou nem por um segundo. Carregar aquele homem ferido pela mata, enfrentando o sol escaldante e animais selvagens, nada disso importava para ela. O que importava era salvar a vida dele. Enquanto caminhava com dificuldade, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela não sabia nada sobre ele, mas uma estranha premonição lhe dizia que aquele homem não era um homem comum. Mal sabia ela que aquele resgate mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, sob o céu avermelhado da savana, Samantha não fazia ideia de que um simples ato de bondade mudaria sua vida para sempre, e que acabará de conhecer um homem cuja riqueza e influência superavam tudo o que ela poderia ter imaginado. Samantha sentia os músculos queimarem enquanto caminhava penosamente pela mata, carregando o homem ferido nos ombros. Cada passo era uma luta contra o sol escaldante, a poeira e as raízes traiçoeiras que pareciam determinadas a fazê-la tropeçar. Mas ela se recusava a desistir. Seus instintos a impeliam a continuar, a não deixar aquele estranho morrer sozinho no meio da savana. O homem gemia baixinho, e Samantha falou suavemente para tranquilizá-lo. "Fique comigo. Você vai ficar bem. Eu não vou te deixar aqui." Ela percebeu que suas palavras não eram apenas para ele, mas também para si mesma, para acalmar a crescente ansiedade dentro dela. Após uma hora de esforço exaustivo, ela finalmente avistou um pequeno acampamento isolado, cujas tendas desbotadas pareciam uma miragem no calor. Correu até lá, com as pernas trêmulas, e quase desmaiou de exaustão ao deitar o homem sobre um cobertor. Os campistas, surpresos com sua chegada repentina, correram para ajudá-la. Juntos, limparam os ferimentos do homem, aplicaram bandagens resistentes e o acomodaram em um canto sombreado. Samantha sentou-se ao lado dele, enxugando o suor e a poeira da testa. O homem se mexeu um pouco, entreabriu os olhos e a encarou com uma mistura de confusão e reconhecimento. Pela primeira vez, Samantha conseguiu distinguir seus traços: um rosto magro marcado pela dor, mas surpreendentemente elegante. Um olhar profundo que parecia conter toda uma história. "Obrigado", murmurou ele com uma voz fraca, mas confiante. Samantha sorriu, sem saber que aquela simples troca de palavras marcaria o início de um laço que mudaria sua vida. Ela ainda não sabia que o homem que acabará de salvar não era um viajante comum, mas um bilionário em uma missão secreta, cujo destino acabará de se cruzar com o dela da maneira mais inesperada. Conforme o sol desaparecia atrás das árvores, a noite caía sobre o mato. Os sons de animais selvagens ecoavam ao redor deles, mas Samantha sentia-se estranhamente protegida, como se aquele resgate a tivesse conectado a algo maior do que ela mesma. Ela ainda não sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os primeiros raios da manhã filtravam-se pelas tendas do acampamento, iluminando a figura de Samantha enquanto ela se sentava ao lado do homem ferido. James Sterling, esse era o seu nome, que ele finalmente revelou após algumas hesitações. Respirava com mais regularidade, mas seu rosto permanecia pálido e marcado pela dor. Samantha continuou a limpar seus ferimentos e a trocar as bandagens enquanto o calor da savana começava a se fazer sentir. Eu não sei como te agradecer", murmurou James com a voz ainda fraca, mas repleta de uma sinceridade que a comoveu profundamente. Samantha balançou a cabeça suavemente. "Não me agradeça. Você estava machucado e sozinho. Eu não podia te deixar aqui." Com o passar dos dias, James foi recuperando as forças aos poucos. Raramente falava de si, mas às vezes suas palavras revelavam vislumbres de sua vida extraordinária. Contava viagens, encontros e projetos misteriosos, sempre sob o manto do anonimato.
Samantha, curiosa e cautelosa, apenas ouvia, fascinada por aquele homem que parecia ao mesmo tempo frágil e incrivelmente confiante. Certa noite, ao redor de uma pequena fogueira improvisada, James observava Samantha atentamente. Sabe, a maioria das pessoas teria me deixado aqui. Você agiu sem pensar, sem esperar nada em troca. Samantha desviou o olhar, um pouco envergonhada. Eu não sei o que dizer. Estou apenas fazendo o que acho certo. James deu um leve sorriso. É isso que te torna única. Você tem um coração raro, Samantha. E um dia, você vai entender o quanto isso pode mudar a sua vida, e a vida de outras pessoas. Essas palavras permaneceram gravadas na mente de Samantha. Ela ainda não sabia que o homem à sua frente possuía não apenas imensa riqueza, mas também uma influência capaz de transformar vidas inteiras. Cada ato de bondade que ela lhe demonstrara logo abriria portas que ela jamais poderia ter imaginado. Os dias se passaram e James ficou mais forte. Mas mais do que sua recuperação física foi o vínculo entre eles que se aprofundou, uma mistura de gratidão, respeito e uma estranha cumplicidade nascida dessa situação extraordinária. Samantha pressentiu que seu encontro com aquele homem não fora mera coincidência, mas o início de uma jornada que mudaria seu destino para sempre. Algumas semanas haviam se passado desde que Samantha encontrara James ferido no mato. Ele estava quase totalmente recuperado, e seus movimentos agora eram firmes e fluidos. Mas não era apenas seu corpo que havia recuperado força e vitalidade. O vínculo entre eles havia se fortalecido, baseado na confiança e na admiração mútua. Certa manhã, enquanto observavam o nascer do sol de uma colina com vista para a savana, James pegou delicadamente a mão de Samantha. Samantha, há algo que eu quero te propor. Ela olhou para ele, intrigada. O que é isso? Perguntou, um pouco desconfiada, mas curiosa. James respirou fundo. Você salvou minha vida. E não posso deixar um ato de bondade como esse impune. Gostaria de convidá-lo para Nova York. Você me ajudaria a trabalhar em projetos de conservação e filantropia de grande escala por lá. Samantha piscou, incrédula. Nova York? Eu não posso deixar meu emprego aqui. Eu não tenho dinheiro para isso. James balançou a cabeça com um sorriso genuíno. Não se trata de recursos, Samantha. Trata-se de oportunidade. Você tem a coragem e a paixão para fazer uma diferença real. E eu gostaria que você se juntasse a mim para que possamos fazer esse trabalho juntos. Ela se sentiu tomada por uma mistura de alegria, apreensão e incredulidade. Tudo que ela conhecia até então de repente parecia pequeno e limitado. O simples ato de bondade que praticara no mato acabará de abrir uma porta para um mundo que ela jamais ousara imaginar. Após um silêncio, Samantha finalmente aceitou. Ela percebeu que aquela proposta não era apenas um agradecimento, mas uma oportunidade de transformar sua vida e perseguir sua paixão em uma escala que jamais imaginara ser possível. No dia seguinte, enquanto se dirigiam ao aeroporto improvisado para sua viagem a Nova York, Samantha sentia uma mistura de excitação e nervosismo. Ela não sabia exatamente o que a aguardava, mas uma coisa era certa: sua vida acabará de mudar para sempre. James, sentado ao lado dela, deu-lhe um sorriso tranquilizador. Você vai ver, Samantha, às vezes, um único ato de bondade pode mudar o rumo da sua vida. Samantha sorriu, pronta para encarar esse novo mundo, sem suspeitar que essa aventura transformaria não apenas sua carreira, mas também seu destino pessoal de uma forma inesperada e profunda. Samantha chegou a Nova York, maravilhada e intimidada pelos arranha-céus, pela agitação da cidade e pelo ritmo frenético que contrastava tão fortemente com a tranquilidade da savana. James a recebeu em um apartamento suntuoso, onde cada detalhe exalava elegância e luxo. Ela sentiu o coração acelerar, consciente de que sua vida acabará de cruzar uma fronteira que jamais poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram, James apresentou-lhe o seu mundo: conferências internacionais de conservação, reuniões com cientistas e filantropos de todo o mundo e projetos ambiciosos destinados a proteger o ambiente e as comunidades vulneráveis. Samantha ficou maravilhada. Ela, a simples bióloga do mato, estava agora a trabalhar ao lado de um dos homens mais influentes do mundo. Apesar do luxo e do poder, James permaneceu humilde e atencioso com Samantha. Ele reconheceu nela não apenas sua coragem e paixão, mas também sua integridade. Trabalharam lado a lado, planejando projetos, analisando dados e tomando decisões que impactariam milhares de vidas. Mas com o passar do tempo, um laço mais profundo se formou entre eles, construído sobre respeito, admiração e um afeto crescente que nenhum dos dois havia previsto.
Certa noite, enquanto assistiam juntos ao pôr do sol do terraço do apartamento de James, Samantha percebeu o quanto sua vida havia mudado. O estranho que ela resgatara no mato não era mais apenas um ato simples e insignificante. Abrirá as portas para uma vida que ela jamais ousara sonhar. Ela não só encontrara uma carreira excepcional, como também uma conexão humana rara e preciosa. James, olhando para ela com um sorriso terno, murmurou: "Veja, Samantha, um gesto simples pode transformar duas vidas de uma só vez. Você salvou a minha vida e, em troca, descobriu a sua." Samantha sorriu, com os olhos brilhando. Ela entendia que, às vezes, o destino trilha caminhos surpreendentes. Um encontro fortuito na mata mudará sua trajetória, e ela estava pronta para abraçar esse novo mundo com coragem e gratidão. Sua vida não era mais a mesma, agora estava repleta de promessas, responsabilidades e infinitas possibilidades.